Muito obrigada a quem está comigo aqui no chat, no nosso canal, né? O programa ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui no YouTube esperando por você. E é muito legal, tem gente que já sabe o caminho, já se inscreveu, já ativou o sininho, começou o programa, já está junto comigo. Outras pessoas queriam fazer isso, mas não estão conseguindo por causa do horário, né? Começando 1h30 da tarde. Mas o mais importante é que para alguns temas, nós vamos conseguir, uma vez por semana, estender esse tema. E vamos conseguir, ou até mesmo outros temas além do programa Mulher.com, para na live dar oportunidade a você de fazer perguntas, tirar dúvidas. Então, o mais importante é você saber que uma vez por semana nós tivemos na sexta-feira da semana passada e hoje nós temos aqui com a Leila Santos, que a gente vai conversar com ela agora, mas depois nós vamos estender essa conversa a partir de 3h30 da tarde. Então, terminou o programa às 3h, é o tempinho da Rita Maria tomar uma água, respirar, botar o outro microfone para o outro estúdio e a gente começa a live, tá bom? E a gente vai dar continuidade. Então, presta atenção, né, tem um QR Code, inclusive, marcado aí 15h30, que é uma forma de você ir direto. Se você quiser já fazer a leitura desse QR Code, você vai reservar o link e depois você só entra com a gente. Então, coloca na tela pra gente, já vai colocar as informações, né? Então, o QR Code tá aí, você pode fazer perguntas e participar conosco. Não se esqueça, é o Instagram do Mulher.com, tá? Instagram do Mulher.com. @mulher.com, achou a gente, 15h30, tô lá esperando por vocês. Eu e a Leila, que tá aqui comigo agora. Leila, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar aqui de volta contigo, com a sua audiência. E hoje falando de um tema que interessa a todos nós 40 mais, né? Com certeza. Olha, até mesmo quem ainda não fez 40, tá de olho nos 40, tá de olho nos 40. Vai chegar lá. Hoje a gente vê que a juventude, eu falo assim, pelo exemplo dos meus sobrinhos, filhos, eles estudam, se formam, vão para uma empresa, começam a trabalhar, aí aparece uma outra oportunidade, vão para uma outra área, começam a desenvolver, resolvem se especializar naquela área, daqui a pouco já estão em outra empresa, fazendo novos cursos, é tudo muito dinâmico. E aí quando chega aos 40, que a gente está falando 40 a mais, a pessoa fala assim, será que ainda dá para eu fazer mais alguma coisa? Será que eu poderia fazer o que eu sempre quis? Né? Nossa, meu pai fez eu estudar tal coisa, mas agora eu quero ser outra. Aí a gente fica assim, eu acho que dá. E aí as amigas incentivam, vai dar certo. Agora você, que é desta área, que tem orientado, existe mesmo essa procura acima dos 40? Sim, existe sim. Existem estudos, inclusive, que dizem que uma idade média que as pessoas começam a ter essas dúvidas sobre se estão fazendo algo com propósito, se é aquilo mesmo que elas querem fazer para o resto da vida, em torno dos 39 anos. Então, é bem comum, né? Eu passei por isso, amigos, amigas. Então, por volta dos 39 anos, a gente começa mesmo a se questionar, né? O que muda em relação ao passado? Por que parece que agora as pessoas estão querendo mais, né? Estão indo em busca disso? Antigamente, a gente fazia uma faculdade e a gente achava um emprego naquela formação e lá ficava, às vezes até na mesma empresa. Isso estou falando de 20, 30 anos atrás. Sim. Né? Naquela época, não existia uma mudança muito rápida assim, das necessidades, das capacitações, do mercado. Ou seja, o nosso prazo de validade era longo. Agora não é mais assim. As pessoas entravam, às vezes, ainda adolescentes na empresa e se aposentavam nela. Exatamente. Então, hoje, quem está aí na faixa dos 40, 40 mais, está vivendo um ambiente muito diferente do que os nossos pais viveram. Então, existe aí uma demanda muito grande para você aprender coisas novas, principalmente adaptação de tecnologia, se adequar aos novos modelos de negócio, de emprego. Agora é remoto, agora é híbrido, é presencial com remoto, enfim, tudo isso exige das pessoas adequações.
Então, junta isso com a vontade de pensar, né, no futuro, fazer aquilo que gosta e fala, poxa, se eu tenho que me esforçar tanto para mudar, para eu me adequar no meu trabalho atual, que eu nem gosto tanto assim, por que não eu investir numa outra carreira, investir num outro momento, numa outra trajetória para mim? Então, é bem comum nessa época surgirem essas questões, né? E geralmente essas pessoas próximo dos 40, um pouquinho antes ou um pouco depois, é que começam nesses conflitos, nessa vontade de fazer algo novo, diferente. E com a dúvida, será que ainda dá tempo? Então, olha, recentemente o Ministério do Trabalho, junto com a Fundação Getúlio Vargas, eles liberaram um relatório mostrando que o número de pessoas acima de 40 anos que foi contratada de janeiro até agosto desse ano é 117% maior do que do ano passado no mesmo período. Então, olha só, a gente está vendo uma movimentação dos 40 a mais aí. Ou as pessoas estão mudando de emprego, elas estão voltando para o mercado, elas estão se readequando. Então, isso é um bom sinal, que mostra que, olha, as pessoas estão se movimentando. E pensando também o seguinte, a expectativa de vida nossa aumentou muito. Verdade. Está em torno aí de 79 anos. Ou seja, se eu estou com 40, eu tenho quase o dobro disso ainda pela frente. Né? Ou eu vou decidir viver os próximos 40 anos como uma almofada no sofá, ou eu vou fazer alguma coisa que me dê prazer, que me traga felicidade. Porque outra coisa também importante, né? A tristeza no trabalho, você fica muito tempo num ambiente que traz infelicidade, um ambiente que você não tem prazer mais de trabalhar, é insalutar. Isso pode levar a doenças e a gente vê a quantidade de pessoas em afastamento por saúde mental. E é interessante, nós até já falamos sobre isso aqui no programa, com um cardiologista. Ele falou que o dia que mais acontecem os infartos é no domingo à noite, na segunda de manhã. Que a insatisfação das pessoas de ter que voltar para a pressão do trabalho é uma sobrecarga tão grande no coração que acaba a pessoa infartando. Sabe, no final de semana de pensar, nossa, amanhã, segunda-feira, eu tenho que voltar ao trabalho. E essa insatisfação que você falou que é insalutar, e realmente não é saudável. Se você não está satisfeito no seu trabalho, dá para fazer algo mais, ainda com satisfação. Eu vejo muito aqui, Leila, mulheres principalmente, mas homens também, mas mulheres principalmente, que tinham uma carreira em empresas internacionais, direito, que é muita pressão também, e de repente adoeceram e o médico recomendou uma terapia, foram fazer artesanato, uma arte-terapia, se apaixonaram pelo artesanato, hoje são empresárias do artesanato, amam o que fazem e ganham mais do que ganhavam antes, com algo que lhes dão prazer. Uhum. Isso é bem comum. Às vezes a gente fala assim, poxa, é complicado. Por que as pessoas têm medo, têm dúvida de fazer uma transição de carreira? De trocar o certo pelo duvidoso, não é? Então, óbvio, todo mundo tem que pagar boleto, né? Então, precisa dos empregos e fica essa dúvida. Mas, assim, a transição, ela não precisa ser disruptiva, assim, começar do zero. Então, existem meios. Então, uma das maneiras de você buscar uma transição de carreira é dentro da própria empresa que você trabalha. Por exemplo, eu trabalho no setor jurídico da empresa e aí tem uma vaga, uma oportunidade numa outra área. É muito mais fácil, às vezes, eu conseguir movimentar para uma outra área que eu nunca trabalhei dentro da mesma empresa do que ir para o mercado buscar outra vaga. Porque quando você vai buscar um emprego, o que você coloca no seu currículo? Aquilo que você já fez. As suas experiências, não é? Verdade. O mercado vai te contratar por aquilo que você já fez. Aquilo que você já sabe. Exato, mas a empresa que você trabalha, óbvio, se você tem uma boa reputação lá dentro, se é uma pessoa de confiança, se veste a camisa da empresa, a empresa vai acreditar e te dar uma oportunidade se você demonstrar que está minimamente se preparando para isso. Então, a primeira transição que é menos disruptiva é buscar uma oportunidade dentro da própria empresa. Mas
eu não tenho ainda as qualificações. Se prepare, vai estudando, vai fazendo essa trajetória. Tem muitas pessoas que desejam fazer uma transição de carreira mais radical. Por exemplo, eu sou advogado, quero trabalhar como economista, tem que fazer uma outra formação. Claro. Então, as pessoas fazem uma segunda formação ou uma especialização, porque também voltar para a faculdade não é todo mundo que encara. Mas uma especialização já adiciona para você, né, algo a mais para você buscar uma outra oportunidade. Então, não precisa assim, ser tão radical. Agora, outra dúvida que as pessoas têm, a única maneira que eu tenho de mudar totalmente de carreira é empreender. Mas será que empreender é para todo mundo? Eu digo que não. Né? Então, nem todos conseguem dar conta. E você sabe que você falou uma coisa interessante, tem pessoas que estão tão insatisfeitas com o trabalho, pedem a conta ou enfim fazem um acordo e saem, pegam aquele dinheiro e falam, eu vou empreender. E aí não sabem empreender, colocam o seu negócio num lugar errado, exato, com o produto errado, não tem experiência, não sabe levar para frente, todo o investimento da sua vida foi por água abaixo. Por água abaixo. Exato. Mas nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Teremos a companhia da Leila Santos e ela está conosco justamente para tirar dúvidas. Então aproveite aí o nosso chat. Eu estou aqui com aberto aqui o nosso chat no nosso canal no YouTube. Pode fazer sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente no próximo bloco continua com a Leila Santos. Mas não se esqueçam, se não der tempo, você está matutando aí, quer terminar de ouvir o que ela tem para falar, depois você participa conosco na live, que vai ser pelo Instagram a partir de 3h30 da tarde. Um intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Obrigada, muito obrigada a todos que estão aqui. Inclusive, tem uma galera aqui esperando a Flávia Diz, que estará conosco no Momento do Artesanato com uma técnica muito legal. Gente, tem novidade. Aí você fala, Rita, mas filtro de café é novidade? Não, é a forma de você fazer é que muda, entendeu? Então, você pode fazer uma luminária maravilhosa usando a técnica que a Flávia Diz vai ensinar para você daqui a pouquinho. Então, aos ansiosos aí, aos que estão de plantão esperando o artesanato, segura mais um pouquinho, porque o assunto de hoje é bem interessante. Você já passou dos 40? Se não passou, creia. Mesmo que você não queira, você vai passar. E aí, é legal você já saber que existe a possibilidade de mudar de ares, fazer o que você gosta. Até então, você só fez o que era financeiramente viável, o que era agradável aos seus pais, muitas vezes, ou aquilo que você pensou na adolescência que seria legal, até fez a faculdade, mas aí na prática você viu que não era, né? E aí? Então vamos continuar aqui a nossa conversa com a Leila Santos, porque a Leila, ela trouxe para nós essa ideia, né, de recolocação e mudança de carreira. Então pessoas mais velhas, e quando a gente fala 40 a mais, pode ser acima dos 50. Existe mercado ainda para essas pessoas. E tem gente que acima dos 60 está também, pela sua experiência, pelo seu conhecimento, voltando para o mercado de trabalho ou mudando totalmente. Já aposentou, mas quer fazer algo mais. E existe essa absorção também do mercado para pessoas de todas as idades, principalmente os 40 a mais, né? Com certeza. Por exemplo, as pessoas que já estão aí acima dos 50 e 60 são muito bem consideradas na consultoria. Porque, às vezes, dentro da empresa já não tem mais, assim, a própria pessoa já não tem mais aquele ânimo de bater ponto todo dia, de trabalhar de segunda a sexta, mas ela tem tanta experiência e um conhecimento tão relevante que vale muito dinheiro no mercado. Então, muitas pessoas acima dos 50, né, até mais de 60, elas começam a oferecer seus serviços como consultores. Então, a empresa que já também não quer contratar um profissional tão caro para permanecer no seu quadro de funcionários, também busca
né, o trabalho através da consultoria, através de um projeto. Então, existe espaço para isso. É óbvio que quando você deixa de ser empregado e passa a ser um empreendedor, não basta só se basear nos seus talentos, naquilo que você conhece. Você precisa entender de vendas, você precisa entender de marketing. Se você vai ter um negócio que dependa de outras pessoas, você vai ter que gerenciar pessoas, contratar. E para isso a gente precisa de habilidades. Então, quando a gente pensa em transição de carreira, não é só falar assim, eu vou agora ser empreendedor. Para isso também precisa de planejamento. Por isso que a gente vê que a taxa de empresas que fecha, cada 10 empresas que abrem, só uma faz mais de um ano, né? E completa um ano de vida, permanece por um ano. Por conta da falta de planejamento, de estudo, de estrutura, não é? Mas é perfeitamente possível que você, tirando esse romantismo, né? Tipo, a gente pode fazer o que quiser, fazer o que gosta, porque nem tudo vai dar a mesma remuneração. Então, você precisa entender que cada escolha traz, né, uma consequência. Então, você tem que estar preparado, talvez, para mudar um pouco o padrão de vida, né, esperar os filhos crescerem e cada um já começar a se sustentar para você também fazer essa transição. Isso acontece muito com as mulheres, né? Elas ficam com os filhos, cuidam, educam. Quando vê que as crianças já sabem tomar água sozinha, vamos colocar assim, aí elas não, agora os filhos já cresceram, eu quero voltar para o mercado de trabalho. Exato. Mesmo que tenham trabalhado lá na juventude. Então, elas querem voltar para o mercado de trabalho. Sim. Às vezes, na sua própria formação, só que fica desatualizado. É necessário fazer uma atualização do conhecimento para voltar para o seu nicho de mercado. Exato. Mas tem algumas pessoas, Leila, que estão insatisfeitas. A gente estava falando sobre isso no bloco anterior e você disse até assim, que é insalutar a pessoa trabalhar insatisfeita, porque isso pode até, ela pode até vir a adoecer. Uhum. Por que essas pessoas, elas têm medo? Sim. Tem medo de ousar, de mudar? Sim, porque eu diria que a principal barreira é a barreira financeira. As pessoas realmente têm receio, né, de ficar sem dinheiro, de não poder manter o padrão, realmente tem conta para pagar faculdade de filho, financiamento. Isso realmente não é algo pequeno, né? É algo realmente impactante. Mas entre você ter medo e ser vítima, e ter medo e assumir uma postura de eu quero mudar isso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é diferente. Porque se você está ali naquele lugar de vítima da situação e à mercê, isso te dá uma sensação de impotência absurda e isso só entristece. Por isso a gente vê tanta depressão, né? Tantas pessoas infelizes e a maioria das questões aí que a gente vê de depressão estão muito associadas ao ambiente de trabalho. Então, eu recomendo que quem realmente está insatisfeito, pare e pense realmente em fazer esse planejamento. Quando você começa a colocar no papel aquilo que você está imaginando, conversa com tem alguém que fez esse caminho que você gostaria de fazer, conversa com essa pessoa, troca ideia. A gente tem muitas pessoas com muitas experiências para compartilhar. Não é fácil, não tem uma pessoa que fez essa trajetória que disse que foram flores na primeira semana, no primeiro ano. Não, mas escolhas traz, né? Cada escolha traz uma consequência e a gente tem que estar disposto a abraçar aquilo que a gente está contratando, digamos assim, pelas nossas decisões. Mas ficar à mercê é o pior lugar que você pode escolher. Então, estou insatisfeito, talvez tenha que ter uma disrupção, não aguento mais, de repente você vai negociar uma demissão, dar um tempo. Às vezes a gente fala assim, a pessoa tirou um ano sabático, né? Às vezes a gente precisa desse tempo, porque tomar uma decisão sobre a carreira, sobre a sua vida, de cabeça quente, no calor da emoção, também não é uma boa. O resultado pode não ser tão bom assim. Exato. Então, se você não aguenta mesmo, se isso está impactando a sua saúde emocional, mental, e você tem condição, por exemplo, de dar um tempo naquele trabalho, dê. Faça o seu período, né, de escape para pensar, para refletir, trocar ideias. Nunca tome uma decisão de cabeça quente.
não é? E sempre pensando, primeiro, olhar para dentro da empresa que você trabalha, realmente não quero isso. Eu tenho algo, por exemplo, eu tenho amigas que trabalhavam na empresa, na área de informática, mas tinha um vazio grande porque gostava muito de lidar com pessoas. Poxa, foi lá e fez uma faculdade de assistente social, quando concluiu, ainda empregada, prestou um concurso público, hoje está aí feliz da vida, trabalhando como assistente social em prefeituras, talvez ganhe 1/3 do que ganhava, mas a felicidade de estar vivendo o seu propósito, de estar ajudando pessoas, é outra. Valeu a pena? Valeu a pena para essa pessoa, não é? Então, agora, se não valer a pena aquela mudança, aquela opção, ainda há a possibilidade de mudar mais uma vez e mais uma vez. Não se encerrou ali naquela opção que você fez para dar sequência e falar, agora eu não vou mudar mais. Mas está insatisfeita ainda? Não está feliz? Não está te fazendo bem? Está te adoecendo? Pelo amor de Deus, muda, menina! Exatamente. E tem pessoas que fazem essa virada e passam 1 ano, 2, não consegue se manter financeiramente, acaba voltando para um emprego e às vezes ressignifica tudo aquilo, se enquadra novamente num outro momento, numa outra empresa, uma outra equipe. Então a gente tem que explorar essas possibilidades. E a idade não pode ser um fator limitante. 40 anos, 50 anos, 60 anos, não pode nos impedir. A gente tem muito a viver ainda, né? Com certeza, eu tenho certeza disso. E olha, nós vamos continuar o nosso bate-papo com a Leila Santos, ainda tem muita coisa para a gente falar. Nós vamos estar com ela daqui a pouquinho, a partir das 3h30 da tarde, no Instagram do programa Mulher.com, que é @mulher.com no Instagram. 15h30, a gente vai estar com ela e aí a gente vai fazer um fechamento agora só porque estamos no programa, estamos ao vivo, é claro, mas depois a gente continua porque tem muita coisa para falar, inclusive sobre empreender. Você falou, nem todo mundo que sai de um trabalho formal vai para o informal para empreender, para criar seu próprio negócio e tal, e pode e se dar bem. Né? Infelizmente, a gente é uma realidade, mas a grande maioria que vai com paixão, com vontade de fazer, com criatividade, bom gosto, consegue. Não sei se é porque eu conheço mais gente que consegue do que não consegue, isso não quer dizer que eu não conheça, mas empreender também é algo que a gente vai falar na live. Com certeza. O empreendimento, ele depende de uma série de fatores, a gente pode aprofundar isso depois na live, mas o que é mais importante é você ter um planejamento daquilo que você vai fazer. Você não está indo vender o bolinho na esquina, você está montando um negócio, né? Você tem que dar a sua cara, transformar aquilo realmente numa fonte de receita e de prazer também, né? E olha, ontem nós recebemos aqui no programa Mulher.com a Thaís Camargo do Sebrae, e ela falou muita coisa, inclusive que tem muitos cursos gratuitos para você aprender a montar o seu negócio, abrir a sua empresa, pequenininha, emitir nota fiscal, estar em sites que você consiga expor o seu produto. Então, oportunidade não falta. Aqui no Mulher.com a gente sempre traz oportunidades, conhecimento e informação para você. Leila, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouco. A gente continua nosso bate-papo. Hoje, conversando com a Leila aqui no programa Mulher.com, a Leila Santos, especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Falamos sobre recolocação profissional após os 40. E é possível, sim. Mas a gente continua já, daqui a pouquinho, na nossa live no Instagram, às 3h30 da tarde com ela.